Shalom. Vou fazer hoje a continuação do estudo de Jubileus, capítulo 12. Ok? Vamos lá. Capítulo 12 de Jubileus, tá? O título aqui é Abraão tenta converter o pai, Terá, né? Abraão queima os ídolos e morte de Arã. Ok? Vamos lá. Capítulo 12. E aconteceu que na sexta semana, no sétimo ano, Abraão disse a Terá, o seu pai: Pai, e respondeu Terá: Eis que estou aqui, meu filho. E Abraão vai e questiona o pai: Que ajuda ou benefício nós temos desses ídolos, os quais tu adoras, e diante dos quais tu te curvas? Porque não há nenhum espírito neles, ou ruach, tá? Ou ele traduzindo aqui, vida, não há vida neles, porque eles são formas mudas, um engano ao coração, não os adore, ok? E aí a gente tem que entender que um ídolo em si, você vai ver que é um boneco. Por exemplo, você fazer um boneco de barro, né, ali para ficar adorando com Deus, ele é um ídolo, né? Ele é cego, surdo, mudo, né? Ele não tem vida em si mesmo, ok? Olha que interessante. E muitas vezes os ídolos hoje não são mais objetos, ok? São pessoas, certo? Muitas vezes, vai, às vezes um pastor, um padre, um rabino, ou um cantor de música, né? Ou seja, um ator de cinema, e aí são ídolos que o homem coloca a fé neles, né? Muitas vezes você vai ver pela própria palavra de Deus, aquele que não obedece a Deus é uma pessoa que está morta espiritualmente, ok? Ela não tem vida. Apesar dela ver, ouvir e falar, ela não tem vida. Tem uma passagem em que o Messias, um jovem chega para o Messias e diz assim: Deixa eu te seguir, né? Aí ele disse: Então, se tu queres a vida, vem e me segue. Aí ele disse: Então, espere um pouco aqui, que eu vou enterrar meu pai e volto, e aí a gente pode partir. Ele diz: Deixe que os mortos enterrem os mortos. Então você vê que Jesus, naquele texto ali, ele compara, né, uma pessoa que está viva, carregando o caixão e enterrando um morto, com o próprio morto. Né? O morto é de barro, ali, né, vai voltar ao pó da terra, um barro sem vida, sem ver, sem ouvir e sem falar. E, ao mesmo tempo, aqueles que aparentemente estavam se movimentando, ouvindo, falando e vendo, eles eram espíritos mortos. Por quê? Porque não estavam buscando ao eterno, não estavam buscando fazer a vontade de Deus. E aí, muitas vezes, tem pessoas que dizem, né, Senhor, Senhor, curamos em teu nome, profetizamos, né? E essas pessoas, de fato, estão mortas. Não no físico, na matéria ainda, né? Mas no espiritual. E muitas pessoas seguem esse tipo de ídolo, né? Os ídolos hoje, né, assim como naquela época, havia muitos. Nós temos que entender que o texto da palavra do Eterno, ele tem o literal, que em primeiro lugar não pode ser descartado, depois tem o espiritual e tem o nível de segredo, ou seja, uma frase ela tem muitas interpretações e nenhuma delas se anulam, né? Na verdade, elas se complementam, ok? Então, você vai ver que sim, acontece, né, de a gente, e muito nós seres humanos, a gente carregarmos ídolos em nossas costas, né? Vamos dizer, um jogador de futebol que ganhou um campeonato, né? As pessoas vão e colocam ele no ombro e sai carregando, né? Então ele é um ídolo, ele não busca a Deus. Pelo contrário, as atitudes dele muitas vezes afasta as pessoas de Deus. Então é um ídolo que não enxerga, não fala, não vê, não ouve, não tem vida. Por quê? Porque não buscam ao eterno e não buscam servir o eterno como deveria.
Ok? Continuando aqui. Continuando aqui, né? Então, tem muitos tipos de ídolos que os seres humanos fazem hoje, tá? Muitos. Então, a gente tem que parar e observar. Às vezes é um carro, é uma casa, pessoas, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Para quê? Para não adorarmos a nenhum deles, né? Coisa que eles não têm espírito, porque eles são formas mudas, é um engano ao próprio coração. E nós temos que ter muito, mas muito cuidado com isso, né? Porque antigamente você via que na Torá, né, ou na Bíblia, Deuteronômio, fala do falso profeta, né? E o falso profeta hoje, né, ele até prega o nome de Jesus, mas ensina as pessoas a desobedecer os mandamentos, né? E lá, Deuteronômio 13 fala que um profeta verdadeiro é aquele que ensina a palavra de Deus do jeito que ela está escrita, a palavra do Eterno. Toda voz que sai da boca do Eterno. Toda palavra que sai da boca de Deus, né? E hoje, muitos falsos profetas estão ensinando a desobedecer a Deus e através do nome de Jesus. Então, tenhamos muito cuidado com ídolos, tá? Porque ídolos não é só aquele da religião católica, por exemplo, um santo de gesso, de barro, de madeira, tá? Dentro da igreja protestante tem ídolos, dentro da igreja judaica, seja ortodoxa ou messiânica, também tem ídolos. E nós temos que ter muito cuidado, né? Adorar somente a o Elohim vivo, ok? O Elohim. Né? Então, eis que o filho foi e fala a Terá. Isso é um conselho para nós mesmos. Lembre-se, Abraão é o pai das nações, né? Então, vamos ouvir o nosso patriarca. Que ajuda ou benefício nós temos desses ídolos, os quais tu adoras, diante dos quais tu te curvas, né? Ou seja, outro dia eu vi um líder religioso, né, colocou água na boca e o, o fiel lá, ele se ajoelhou, abriu a boca e ele começou a jorrar a água da boca dele para a boca do fiel, né, para dizer que era uma fonte de água viva. E o fiel estava se alimentando da fonte da água viva, né? Outro, você vê uma criança dizendo que você não tem que ter pastor, né? Ah, meu pastor é Jesus, aí ele diz, está amarrado, né? E fazendo uma cara horrível quando ele fala que está amarrado Jesus ser o teu pastor, né? Ou seja, ele diz que prega a palavra de Deus e Jesus, mas ele diz que Jesus ser o teu pastor está amarrado, né? Então, o problema é esse, muitas vezes são ídolos e as pessoas estão adorando ídolos e isso é, traz o engano no coração delas, né? Como o próprio Abraão está tentando mostrar o pai dele aqui, né? Terá, ok? Adore ao Deus do céu, o único que você deve adorar. Muitas pessoas dizem, ah, eu adoro o Deus no céu, né? Mas aquele pastor ou aquela pastora é uma mulher de Deus, um homem de Deus, comendo carne de porco, quebrando o Shabat, desobedecendo deliberadamente o Deus de Israel, certo? E ensinando as pessoas a obedecer, coisa que você vai ver, os mandamentos que o Eterno deu é para todo o sempre, em todas as gerações. Se é todas as gerações, para todo sempre, não vai haver um tempo específico que não vai existir e não vai haver uma geração específica que não precisa obedecer, tá? Isso é doutrina religiosa. Outro ídolo que nós criamos para nós mesmos, né? A gente cria um ídolo que a minha igreja é a única que vai salvar, né? A minha religião é a religião correta, porque meus pais morreram acreditando nela, né? A minha doutrina é a doutrina correta, então são ídolos, né? Nós temos que ouvir e adorar somente a Deus. Então vamos ver o que Deus falou. E o que é que Deus fala? É com eles falando xalabalá, ralabalá? Não, está na Torá, né? Então vamos ver primeiro a Torá. Se a gente conhecer a palavra de Deus e a vontade dele,
quando a gente for lendo textos e apócrifos, histórias e filmes e músicas, nós vamos reconhecer o que é do eterno e o que não é de verdade. Tá bom? Vamos continuar aqui. Adore somente a Deus. E o que é adorar a Deus? Tem aqui na playlist, tá? Temer a Deus, adorar a Deus, tá? Que é o quê? Eu vou dar um spoiler para quem vai ver o vídeo. É guardar os mandamentos, ou seja, obedeça somente a Deus, que faz a chuva, o orvalho descer sobre a terra e faz tudo sobre a terra e criou tudo por sua palavra. Tudo por sua palavra. Tem um vídeo aqui também eu explicando o que é a palavra, né? Ou seja, as 10 palavras não está escrito no original 10 mandamentos, está escrito 10 palavras. Então você vê que os mandamentos é sim a palavra de Deus. Então ele criou tudo pelos seus mandamentos. E tudo e todo ser vivo está diante da sua face. Ou seja, não tenha ninguém que o Eterno não observe as suas condutas. Ninguém escapa aos olhos do Eterno. Muitas vezes parece que o Eterno não está, né, ali vendo o que os ímpios estão fazendo. Parece que o Eterno ele não faz nada, né? Dá impressão, mas a recompensa dele é esse mundo. Eles já estão usufruindo da recompensa dele. Agora, aqueles que acreditam no Eterno e temem a ele, a recompensa é no mundo vindouro, tá? Ou seja, a recompensa deles é no máximo 80 anos. E você vai ver muitos aí que morrem muito cedo. Por exemplo, Alexandre o Grande conquistou o Império enorme. Morreu, né? E ninguém pôde fazer nada. Ele tinha os melhores médicos, tinha o exército, tinha dinheiro, tinha ouro, tinha tudo. Mas quando chegou a hora dele, jovem, chegou e acabou. Né? Não tem como salvar aquele que o Eterno já julgou. Ok? Por quê? Tu adoras as coisas que não tem nenhum espírito nelas. Olha, nenhum espírito. E, desculpa. Porque tu adoras as coisas que não tem nenhum espírito nelas. Porque elas são trabalhos da mão dos homens, tá? Ou seja, as obras dos homens. E sobre os seus ombros tu as carrega, né? Lembra muito as procissões, né, aí da Igreja Católica, as procissões de muitas religiões aí no mundo que fica carregando um ídolo de gesso, madeira, pedra nas costas, ok? Ou seja, tu a carrega nas costas e tu não recebes nenhuma ajuda delas, nenhuma. Mas elas são um grande motivo de vergonha àquele que as fazem. E um engano no coração daqueles que o adoram. Não as adore. Ou seja, é um engano no coração de quem as adora. Tá? Como eu estava falando, tem muitos tipos de ídolos hoje. Né? Naquela época também tinha. Tá? Ou seja, o cotidiano, provavelmente pessoas pregaram lá, dando um exemplo de idolatria. Né? Ou seja, você fazer primeiro a vontade de algo ou até a sua mesmo, certo? Acima da vontade do Eterno. Tipo, eu gosto de comer carne de porco. Então você vai e faz a sua vontade e não a do Eterno. Ok? Então isso é uma idolatria. Ok? Entenda. E o seu pai disse a ele: Terá, eu também sei disso, filho. Olha que interessante. Mas o que farei eu das pessoas que me fizeram servir diante deles? Olha que interessante. O próprio Terá admite, ó, eu sei disso. Lembre-se, Terá é descendente de Sem, tá? Ali na Mesopotâmia, aquela região todinha é da tribo de Sem. Canaã é da tribo de Sem. Ali o Iraque, Líbano, tudo ali é da tribo de Sem. Ok? Então, eu sei disso, meu filho. Ele é um descendente de Eber, né? Então veja aí, Sem, Eber, Melquisedeque, tá? Eu também sei disso. Mas o que eu farei das pessoas que me fizeram servir diante deles? Ou seja, ele está falando de Nimrod, porque Terá tinha um cargo de prestígio no governo de Nimrod, ok? Lembre-se, Nimrod é
tribo de Ham, né, Cã, lá da África. Então você vê que Cã, né, ali os filhos de Cã saíram da região que era deles e foram habitar e governar a região de Sem. Então você vê que a própria Torá diz assim: maldito aquele que afasta a fronteira tomando parte do seu vizinho, né? Então, maldito é esse. Então você vê que Ham sai da África, né, que era a região que foi dada a ele, e vai para a região de Sem. E aí você entende por que de ter tido aquela confusão na Babilônia, né? Confusão, né? É o oposto de Ahavá, tá? Ou seja, Ahavá, amor, né? É o oposto de confusão em hebraico. Confusão e Ahavá é o oposto, ok? Ou seja, quem ama o eterno tem shalom. Quem ama a si mesmo e aos ídolos e ao que Deus abomina tem confusão, né? Então ele desobedeceu o eterno saindo da região que era para ser deles dominarem e foi para a região de Sem. Por isso que gerou a confusão. Ali é Torre de Babel. Confusão, ok? Babel, confusão. Babel em hebraico é confusão, tá? Então, você vê que Terá, ele tinha um cargo importante lá com Nimrod, né? Se eu contá-los a verdade, e aqui eu grifei verdade, ó, dá uma olhada, tá? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Pronto. Vou deixar aqui assim, pronto. Ó, se eu contá-los a verdade, ou seja, a Torá, se eu falar da vontade de Deus e Yahweh, eles me matarão. E o que foi que aconteceu com os profetas? Né? Você vê que Yeshua, no Sermão da Montanha, ele fala, olha, o que quando vocês forem perseguidos, maltratados, né, de glória, né, porque o galardão de vocês é grande. Aconteceu com os profetas antes de vocês, vai acontecer comigo, vai acontecer com vocês. Por quê? Porque vocês estão falando da vontade de Deus. E o que as pessoas não querem é ouvir a vontade do Eterno. Não querem. Aí vai inventar várias narrativas aí, usar de filosofia grega, né? A nova aliança, que no texto não é novo, é Hadashah, né? Ou seja, renovado, tá? Ou seja, Hadashah, Berit Hadashah, ou seja, aliança renovada, ok? Não é nova aliança, certo? E aí eles criam a narrativa na nova aliança, para não ter que ouvir o que? A verdade. E o que é a verdade? Eu até coloco aqui para você ouvir, Torá. Tá vendo aqui, ó? Eu grifei verdinho aqui, ó. Verdade, que significa Torá. Salmo 119. Eu amo, eu odeio a mentira, mas amo a tua Torá, né? Então você vê comparação aí, Davi mostrou que a mentira é o pecado e a verdade os mandamentos de Deus, né? Então, se eu contar a eles a verdade, ou seja, a Torá, ou seja, a vontade de Deus, eles me matarão, porque a alma deles uniu-se a eles para adorá-los e honrarem-nos, ou seja, honrarem-nos, certo? Quem? Os ídolos. Lembre-se, está falando dos ídolos. Então, eles, a alma deles se uniu aos ídolos. Então, o que está dando vida ao ídolo é o ser humano, tá? Ou seja, o ídolo não tem vida. Então, qual é a vida que está no ídolo? A do ser humano. Por quê? Porque eles não querem servir o eterno. Eles preferem viver a mentira, eles preferem praticar a mentira, praticar o pecado, para não ter que ouvir a verdade. Porque se eles ouvirem a verdade e entender a vontade de Deus para a vida dela, eles vão ter que obedecer. E obedecer é o que eles não querem. É isso que ocorre. Consegue entender? Mantenha o silêncio, meu filho. Senão, eles te matarão.
Isso daqui você vê que aconteceu com os profetas, que tentou falar da verdade da Torá, da vontade de Deus. Aconteceu com o Yahushua, Jesus Cristo, e vai acontecer com qualquer um de nós que buscar pregar a vontade de Deus, a verdade. Para falar da mentira, tem muitos aí. Tem pastor ancião, tem pastor mirim, tem tudo aí. Eles estão se saciando da vontade de ouvir o pecado. É isso que eles querem ouvir. Pecar como se fosse a vontade de Deus. Eles querem ouvir do pastor na igreja que a treva é luz, que o fel é doce. É isso que eles querem ouvir dos pastores. Eles têm comichão nos ouvidos para não ouvir a vontade de Deus, ou seja, a verdade. Por isso, eles não entrarão no reino do céu, porque eles amam e praticam a verdade. Lembra? Apocalipse 22:12. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, bruxos, adúlteros, os imoralmente sexuais, todos aqueles que amam e praticam a mentira, ou seja, amam o pecado e praticam o pecado. Porque mentira, dentro do contexto das escrituras, é pecado. E eles dizem hoje que pecado não é pecado. E diz que mandamento é um peso, é um erro. É isso que eles estão pregando para as pessoas. E a cada dia você vai ver mais bizarrice dentro da igreja. Hoje, antes a igreja já era duvidosa. Hoje é um lugar totalmente, é um campo minado para você estar com sua família. Capítulo 12, versículo 8. E essas palavras ele, Abraão, falou aos seus dois irmãos. Ou seja, tentou falar com Abraão, depois foi tentar falar com os irmãos. E os irmãos ficaram bravos com ele. E ele manteve o silêncio. Ou seja, ele foi tentar pregar dentro da casa dele, ao pai. O pai não ouviu. Foi tentar pregar aos irmãos, não ouviu. E aí ele se calou. Tá bom. Então, continua aí. Vou fazer o quê? O inferno com vocês eu não vou. Eu vou obedecer ao meu Deus. Vocês aí, então, que se deleitem no Deus de vocês, né? E aí vamos ver o que acontece. No 14º jubileu, na segunda semana, no 7º ano, ou seja, o ano 1925, Abraão tomou para si uma esposa. E o nome dela era Sarai, ok? Filha de seu pai, ela se tornou sua esposa. Ou seja, Sarai era filha de Terá, ok? Olha que interessante, Abraão casou-se com 35 anos de idade, tá? Com 14. No vídeo anterior, que foi Jubileus 11, ele, quando estava semeando, ensinando o povo ali a plantar, né? Que é muito bom aquele vídeo, é bom dar uma olhada. Ele tinha 14, né? De 14 até 35, já tem uma diferençazinha aí, né? Ok? Arã, seu irmão, tomou para si uma esposa no 3º ano dessa semana, certo? E ela deu à luz a um filho no 7º ano dessa semana. E ele chamou o nome de Ló, ou seja, véu. Ok? O véu, lembra? Ló, o véu no rosto. Sarai. Bem, não, vamos, isso aqui é acréscimo, tá? E Naor, seu irmão, tomou para si também uma esposa. E no 16º ano da vida de Abraão, ou seja, na 4ª semana do 4º ano, Abraão chegou à noite e queimou a casa dos ídolos. E ele queimou tudo o que havia na casa e ninguém soube. Ok?
Abraão botou fogo na casa. E eles levaram, levantaram durante a noite na tentativa de salvar os seus deuses no meio do fogo. Olha que interessante. Abraão botou fogo nos ídolos, certo? Presta atenção, nos ídolos. Certo? Todos os ídolos pegou fogo. Lembre-se, Abraão é pai de nações, ok? Lembrando o Eterno. Olha que mensagem espiritual. E o Eterno foi e botou fogo em todos os ídolos. Queimou todos os ídolos. Deus, né? Aqui no caso, no literal, foi Abraão, tá? Mas no espiritual, o Eterno vai queimar todos os ídolos, né? Porque todos eles são falsos. Vai queimar no fogo eterno. E eles se levantaram à noite, nas trevas, na tentativa de salvar esses ídolos que o Eterno determinou que eles tinham que ser destruídos pelo fogo eterno, no meio do fogo. Arã se apressou para salvar. Olha porque Arã morreu, tá? Para salvá-los. Mas o fogo queimou sobre ele, e ele foi queimado pelo fogo. Ele morreu em Ur dos Caldeus, antes de Terá, seu pai, e eles o sepultaram em Ur dos Caldeus. O que aconteceu? O Eterno, através da vida de Abraão, botou fogo nos ídolos. E o que foi que Arã fez? Ele amava tanto os ídolos, a alma dele se uniu tanto aos ídolos. Lembra aqui, ó o que Abraão falou aqui, ó. Abraão, Terá. Eu sei disso, mas o que farei eu com as pessoas que me fizeram servir? Eu sei da verdade, né? E se eu falar a verdade a eles, Arã, por exemplo, eles me matarão, porque a alma deles une-se aos ídolos. Certo? Olha que interessante. Mantenha um silêncio, meu filho, senão eles te matarão. Por quê? Porque eles amam tanto os ídolos, tanto que eles dão a própria vida por esses ídolos, né? Ou seja, você vê que os servos do Eterno dão a vida pela honra, glória do nome do Eterno. Eles dão a vida pela glória do ídolo, tá? Então, ele morreu porque ele foi salvar os ídolos no fogo. Mas o fogo queimou sobre ele, e ele foi queimado pelo fogo. E ele morreu em Ur do Caldeu, né, na terra do seu pai, e eles o sepultaram. Tá? Olha que interessante. Foi o único filho de Terá que entrou no fogo para tentar salvar os ídolos e morreu junto. Ou seja, entenda a mensagem espiritual. As pessoas estão querendo honrar ídolos que o Eterno já determinou que vão ser destruídos pelo fogo eterno. E aí, se você se agarra a esses ídolos, se a sua alma se une a eles, você vai junto para o fogo eterno. Ok? Assim como esse rapaz aconteceu aqui. E Terá saiu de Ur dos Caldeus, ele e os seus filhos, para irem para uma terra do Líbano e para a terra de Canaã. Ok? Líbano, hoje ali, ó, aquela confusão que está lá, né? O Irã, né? Por ali, aquela região. E ele habitou na terra de Arã. E Abraão habitou com Terá, o seu pai, em Arã, 2 semanas de ano, ou seja, 14 anos. Certo? E na 6ª semana, no 5º ano, Abraão sentou-se durante todo o dia e a noite, na lua nova do 7º mês, e observou as estrelas à noite, até o amanhecer, ou seja, na lua nova do 7º mês. Que dia é esse? Trombeta. Abraão descansou no dia de trombeta. Ele não fez nada. Ó, se ele ficou durante... Abraão sentou-se durante toda a noite, né? Olha que interessante. 6ª semana do 5º ano, Abraão sentou-se durante toda a noite. Ele trabalhou? Não. Na lua nova do 7º mês e observou as estrelas a noite toda até o amanhecer. Olha que interessante. Ele cessou de trabalhar à noite. Para alguns dizem que o Shabat é só durante o dia. Ele cessou à noite.
na lua nova do primeiro dia do sétimo mês, Yom Teruá, trombeta, tá? E observou as estrelas do anoitecer até o amanhecer, para saber como seria o ano com relação às chuvas. E ele estava sozinho enquanto sentava e observava. Ou seja, não tinha mais ninguém obedecendo a Deus, né? Só Abraão, né? Ou seja, o mundo estava em trevas, era sem forma e vazia, né? E aí o Ruach do Eterno passou sobre a superfície lá das águas, né? E houve uma luz. Essa luz, no período de Abraão, foi Abraão, um feixe de luz. Estava ele sozinho guardando o Shabat da lua nova. Tá? Entenda que eu não estou comparando Abraão ao Messias. E sim, ele até lembra sim a questão do Messias lá no princípio, né? Porque nós temos que sermos semelhante ao nosso pai, né? Adão foi criada a imagem e semelhança de Deus. Qual foi o problema? Nós fomos criados a imagem e semelhança de Adão depois da queda. Então nós temos que retornar para sermos semelhante ao nosso Pai que está no céu, né? Ou seja, da mesma forma que houve luz, né? Nós temos que nos tornar a luz. Como? Obedecendo a Deus. E Abraão fez isso quando guardou sozinho, nem que seja sozinho. Aqui, ó, observando o Yom Teruah. Ok? 12. E uma palavra veio em seu coração e disse: todos os sinais, todos, a lua nova, as estrelas, os sinais da lua e do sol, todos estão na mão do Senhor. Olha que interessante. Se ele deseja, ele faz chover na manhã e na tarde. E se ele deseja, ele segura a chuva. E todas as coisas estão em suas mãos. Só o Eterno tem o poder de mover o sol, a lua e as estrelas. Se você for ver lá em Terá, né? Se você for ver lá em Terá, não. Se você for ver no livro de Jó, o Eterno diz a Jó, né? Pode alguém, Jó, mover Mazarote, ou seja, polares, né? Não. Pode alguém mover as Pleiades, Jó? Não. Tu estava lá quando tudo foi criado, Jó? Ou seja, o Eterno dizendo que ele podia se ele quisesse. Tá? O ser humano não pode, mas ele pode, né? Então, todos os sinais das estrelas, sinais do sol e da lua estão nas mãos de Yahweh. Porque o que é que eu estou procurando? Se ele deseja, ele faz chover na manhã e na tarde. Se ele deseja, ele segura as chuvas. Todas as coisas estão em suas mãos. E ele orou naquela noite dizendo: meu Deus, Elohim, meu Deus Altíssimo, tu somente é Elohim. Só tu és o meu Elohim. Tu e o teu domínio eu escolhi. A tu e ao teu domínio. Ou seja, você, tu, meu Deus, e os teus mandamentos. A tradução aqui foi que não ficou tão interlegível, né? Ou seja, não nos ajuda a entender que Abraão está falando. Eu escolhi a ti e o teu domínio. E como é que o Eterno domina? Tá? Como é que uma nação domina a sua população? Através da sua lei, dos seus mandamentos. Eu escolhi a ti e aos teus mandamentos, ó Deus. E tu criasse todas as coisas, e todas as coisas são obras das tuas mãos. Livra-me das mãos dos espíritos malignos. Espíritos malignos, ok? Quem são esses espíritos malignos? Os ídolos? Não. São os espíritos das pessoas que se unem à idolatria, né? E aí, esses espíritos é que são os maus. E o espírito da pessoa que defende a idolatria é que se torna um espírito mau. E aí você tem que ter cuidado. Porque ele é um espírito cego, surdo, mudo, não tem vida em si. Sabe por quê? Porque ele não escolheu a Deus, nem ao domínio de Deus, os mandamentos, a verdade, a Torá, a palavra de Deus.
ok? Então tenha muito cuidado com esses espíritos malignos, que em si eles não estão na estátua. Você pode pegar a estátua e quebrar ela. O problema é o dono da estátua. Ele é que se tornou o espírito maligno que habita na estátua, ok? Ou seja, os braços, as pernas, os olhos daquela estátua. E tem domínio sobre os pensamentos e os corações dos homens. Olha aí, tá? Por quê? Porque não escolheram o domínio do Eterno, os mandamentos dele. E não os deixe me desviar de ti. Não deixe eles me enganarem, né? Meu Deus, estabeleça em mim a minha descendência para sempre, de modo que nós não nos desviemos a partir de agora para todo sempre de quê? Do teu domínio, dos teus mandamentos, tá? É algo que aqui é claro, né? Para quem conhece a palavra do Eterno, quem conhece a vontade dele, a Torá, quem entende Salmo 119, o que Yeshua estava falando, compreende claramente isso, por mais que a tradução não ajude. Ok? Olha que interessante. Vamos lá. E ele disse: devo retornar para Ur dos Caldeus para buscar a minha face? Poderia eu voltar a eles? Eu devo ficar aqui neste lugar? O que, o que caminho certo de ti procedeste nas mãos do teu servo, de modo que ele possa contemplá-lo e que eu não caminhe no engano do meu coração, ó meu Deus. Ou seja, que eu não ande no caminho, instrução, halahá, que eu não ande na halahá do meu coração, mas sim na tua halahá. Né? Vamos falar em hebraico? Agora vamos falar em português? Que eu não siga os mandamentos do meu coração, mas que eu siga os mandamentos do teu coração, do teu amor, e não o meu amor. Olha que interessante, tá? Porque, de novo aqui, ó, tu e o teu domínio eu escolhi. Tu e os teus mandamentos, ok? Continuando, 12:22. E ele parou de falar e orar. E eis que a palavra do Senhor foi enviada a ele através de mim, dizendo. Ou seja, através de quem está narrando. Quem é que está narrando? É Moisés? Não. Moisés está escrevendo, Moisés está transliterando. Moisés é o que está fazendo, escrevendo a biografia de alguém. Quem é essa pessoa que está narrando a Moisés? Lembra que Moisés estava na tenda do encontro face a face com Elohim? Quem era esse Elohim? Yahushua. O próprio Jesus estava na. E ele parou de falar. Quem? Abraão. Ou seja, Yeshua estava narrando a Moisés. E ele parou de falar e orar. E eis que a palavra do Senhor foi enviada a ele através de mim, dizendo: saiba que a tua terra, a tua parentela e da tua casa do teu pai, ou seja, saia da tua terra, ou seja, de Ur, Arã, né, que ele estava agora, saia de Ur, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei, e eu farei de ti uma nação grande e numerosa. Olha que interessante. O próprio Deus, Yahweh Tsevaot, mandou esse recado a Abraão através de Yahushua. Ok? Olha que interessante. E a gente tem que entender que o anjo que vai à frente de Israel é Yahushua. E todas as palavras que o Deus vivo fala, quem passa a Moisés, quem passa a Abraão, quem passa é Yeshua. Lembre-se, Jacó fala, o anjo que é o meu pastor durante toda a minha vida. Né? Quem? O Messias. E eu, te, e eu derramarei bênção sobre ti e farei o teu nome grande. Tu deverás ser cheio de bênção na terra, e por ti todas as famílias da terra serão cheias de bênção. E eu derramarei bênção
aos que te der bênção, certo? E derramarei bênção aos que e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? É aquela bênção que ele dá lá na Torá também. E eu, eu serei Deus para ti e para os teus filhos, e para os teus netos, e para toda a tua descendência. Não temas, não temas, porque de agora em diante, por todas as gerações, eu serei o teu Elohim. Né? Olha que interessante. O Eterno falando através do anjo que ele enviou. O anjo que ele, quem é o anjo que ele enviou? Até o momento de Moisés ali, né, não conhecia. O anjo que foi enviado, né, que Moisés disse, ó, vai vir um profeta semelhante a mim, semelhante a ele, né? Quem é esse profeta? Yahushua, né? Veio lá na frente, o Gededias, o filho amado do Eterno, ok? E o Senhor, o Deus disse, abra a tua boca e os ouvidos, ou seja, e o Senhor, Yahweh, desculpa, porque está azul aqui, eu devia colocar outra cor, deixa eu ver se eu coloco aqui, porque aqui já é uma terceira pessoa, né? Olha, eu vou colocar amarelo, ok? Vai ficar um verde assim, meio, um amarelo meio esverdeado, porque juntando amarelo com azul dá verde, né? Ok. Então você vê o seguinte, aqui é Abraão orando, né? Abraão orou, quando ele terminou, Deus falou através do anjo, que é o enviado dele, aqui no azul, certo? E o anjo falou, e depois o Senhor disse a ele, abra a boca e os ouvidos dele, para que ele possa ouvir e falar com a sua boca, com o idioma que tem sido revelado, né? Então você vê que o Eterno agora deu a ordem ao anjo para abrir a boca e os ouvidos de Abraão, para ele passar a compreender o hebraico, né? Porque havia cessado das bocas dos filhos dos homens desde o dia da derribada, ou seja, da Torre de Babel, a confusão que teve na Torre de Babel, tá? Continuando, 12:26. E eu abri a boca dele, e os ouvidos e os lábios, e comecei a falar com ele em hebraico, o idioma da criação. Né? Aqui é o anjo também, tá? O anjo falando a Moisés, estava narrando, né? Foi eu, né? Aqui, ó. O anjo, certo? E ele pegou os livros dos seus pais, né? Ou seja, dos patriarcas, ali o livro que Sem deixou para Éber, que Éber deixou para o filho dele, até chegar em Terá, e de Terá passou para Abraão, ok? E ele pegou os livros dos seus pais, e estes eram escritos em hebraico, e eles o traduziu, e ele começou a estudá-los, e eu fiz conhecê-lo a ele aquilo que ele não conseguia entender. E ele estudou-os durante 6 meses chuvosos, né? Ou seja, lembre-se, olha que interessante aqui, né? Aqui fala Abraão que ele estava na lua nova. Presta atenção, na lua nova, do 7º mês, tá? Isso é o quê? Outono. 7º mês, a lua nova do 7º mês é o outono, tá? É a festa de trombeta. Depois, no 10º dia, vai ter Yom Kippur. No 15º até o 21º é tabernáculo, ok? Ou seja, 7º, 8º, 9º mês ainda é outono, tá? Ou seja, Abraão orou no primeiro dia do 7º mês, né? Dessa forma aqui, depois o Eterno, através do anjo, respondeu, né? E depois Deus disse ao anjo para fazer Abraão entender. Então ele ficou no mês 7, o mês 8, o mês 9, aí o mês 10, o mês 11 e o mês 12. 6 meses. 12, né? 6 meses. Ok? 12 para o gregoriano é o quê? Fevereiro. Ok? E aí de fevereiro, o primeiro mês, primavera. Ok? Então é aqui por isso que ele fala. E ele pegou o livro dos seus pais, e estes eram escritos em hebraico, e ele traduziu e começou a estudá-los. Eu fiz conhecer
e aquilo que ele não conseguia entender. E ele estudou durante 6 meses, certo? Ou seja, do outono até o final do inverno, certo? Outono, primeiro dia do 7º mês, jubileus, né? E o inverno, 6 meses. E aconteceu que no 7º ano, da 6ª semana, ele falou com o seu pai e o informou que deixaria Harã para ir conhecer a terra de Canaã e retornaria a ele. Né? Ó, estou indo até Canaã e depois eu retorno, certo? E Terá, o seu pai, disse a ele: vá em Shalom, né? Vá em paz, que o Deus eterno faça o caminho reto, né? Faça do teu caminho reto, ou seja, da instrução, da halahá, dos mandamentos, ou seja, que ele te ajude a andar no caminho reto, né? Nos mandamentos. E o Senhor te proteja de todo o mal, né? Como? Através do caminho reto. Como? Obedecendo o mandamento. Então, o mal não pode tocar aquele que é cheio de bênção, né? Lembra de Balaão tentando amaldiçoar o povo de Israel? Só que o povo de Israel obedecia os mandamentos ali com Moisés, né? Enquanto Moisés estava vivo, eles estavam obedecendo, né? Então, e Moisés, ao mesmo tempo, aqueles que desobedeciam tinham Kippur. Então, Moisés estava sempre ali, através do sacrifício, purificando o povo de Israel. Então, eles estavam kadoshis, né? Então, você vê que Balaão, através de Balaque, não conseguia amaldiçoar o povo, certo? Então, Abraão, andando no caminho reto, o mal não podia tocar ele, porque ele era um homem cheio de bênção, da presença do Eterno, kadosh. E conceda a ti graça, misericórdia e favor diante daqueles que vierem a ti, né? E que nenhum filho do homem tenha poder sobre ti para te fazer mal. Vá em Shalom. E se tu veres uma terra agradável aos teus olhos para nela habitar, então depois leva-me a ti. Ou seja, vem me buscar e leve logo contigo, filho de Arã, seu irmão, como teu próprio filho, que o Senhor esteja contigo. Olha que interessante, né? Abraão botou fogo lá nos ídolos, Arã foi lá salvar os ídolos, morreu e terminou tomando conta do filho de Arã, que era a responsabilidade de Arã. Como Arã não existia mais, quem ficou com a responsabilidade? Abraão. Interessante, né? Amém. Olha que interessante. Que o Senhor esteja contigo. E Naor, seu irmão, deixa comigo até que retornes em paz. E iremos todos juntos contigo, né? Olha que interessante. Você vê Terá dizendo a Abraão, ele dá até uma bênção muito boa a Abraão, né? Glorificado seja o Eterno. Uma bênção do homem do Eterno mesmo, né? Ali. Né? Por mais que ele se desviou, mas depois que ele viu o próprio filho morrendo para salvar ídolos que ele sabe que não é de verdade, ele viu aquilo e sentiu. O problema foi que eu permiti, né? E aí ele se sentiu culpado também, né? Não só Abraão, né? Você vê que Abraão botou fogo, destruiu os ídolos, mas a questão é que a pessoa deu a vida tentando salvar ídolo. E aí ele ficou muito triste, saiu de Ur, foi até uma terra que ele gostou, né? Ele botou o nome de Arã nessa terra. E olha que interessante, ele não foi no propósito do Eterno, porque qual era o propósito do Eterno? Era para Terá ir para Canaã, né? Só que Terá não quis obedecer ao Eterno, né? Ele viu que o pecado cobrou um preço alto, né? Foi até a região de Arã, ficou ali e disse: ó, Abraão, tu vai obedecer o Eterno. Quando tu chega lá que vê que a terra é boa, que o Eterno está mandando, tu volta para buscar a gente. Ou seja, ele não quis ir, ele não pagou o preço, ele não andou, né? Marche, lá como o Eterno disse lá no Mar Vermelho, Mar do Junco, né? Diga, Moisés, ao povo que marchem. Ou seja, os mandamentos, Deus dizendo aos mandamentos que o povo pratique, né? Ou seja, ande. Quando o povo andou, o Mar Vermelho se abriu e eles passaram, o Mar do Junco, eles foram e passaram. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E como é que o Eterno diz lá? O Eterno diz assim, ó, eu vou dar o pão, mas quem vai plantar e colher é vocês, né? Só que foi traduzido só como marcha, entendeu? A tradução, a gente perde muito nisso, né? Ou seja, eu vou dar o pão, eu vou garantir a provisão,
mas quem vai ter que plantar e colher é vocês, né? Se tu não andar, pode ficar certo que Faraó vai pegar vocês, né? Então, quando o povo teve fé que andou, o mar se abriu. Foi Terá. Terá aqui, ele viu ali, né, que o Eterno estava com Abraão, as obras de Abraão. Você vê o capítulo anterior, você vê que Abraão modificou a forma deles plantar, colher e produzir para sobreviver, né, ano após ano, né? E aí você vai ver que a ciência diz hoje, ó, o povo da Mesopotâmia foi o que primeiro fez a escrita, foi o que primeiro evoluiu a agricultura. Evoluiu através de quem? Abraão, né? Só que eles não vão dizer que é Abraão, eles são ciência. Se eles disserem que essa história aqui é verdadeira, eles vão dizer que a ciência não é. Então, eles amam a ciência. A idolatria dessas pessoas é a ciência e não o eterno, né? Para pregar essa verdade aqui, tá? E aí Terá, como um bom ser humano, né? Ou seja, não quer pagar o preço, não quer marchar, quer o pão, mas não quer plantar e colher, diz, ó, Abraão, tu vai, né? Tu sofre o que tu tem que sofrer. Quando tu achar a terra agradável lá, tu volta e nos chama, né? E nos leva. E aí vamos todos contigo, tá? Mas eles ficaram na terra boa, no conforto, ali, entre aspas, em alguma desobediência. Não abriram mão de tudo para seguir. Já Abraão abriu mão de tudo, né? Olha que interessante. E você vê que o próprio Eterno não deixa nem Abraão ver a terra. Por quê? Não entrega na mão de Abraão. Porque se Abraão visse, ele ia querer buscar os pais, né? Ou seja, terminou o pai morrendo, terminou o irmão morrendo, Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, os patriarcas morreram, Yeshua morreu, nós estamos aqui e essa terra não chegou ainda. Sabe por quê? Porque só quem vai entrar nessa terra são aqueles que o Eterno considerar puros, justos diante dos olhos dele. E aí eles vão receber o instrumento, vão entrar pelas portas de Ahuxalai, a celestial que vai vir e vai ficar aqui, né? Onde o homem é o domínio do homem e vai louvar o Eterno para todo sempre, né? Quem vê o livro de Melquisedeque, né, a história de Melquisedeque, a história do vaso, vai entender do que eu estou falando. E vale a pena ir atrás desse apócrifo para dar uma estudada, né? Se o Eterno permitir, a gente, depois que terminar esses livros, a gente vai e faz essas histórias também, né? Eu acho que são muitas histórias, muitos anos, né? Para a gente trabalhar isso aqui, ok? Aqui eu termino. Jubileus, capítulo 12. É extraordinário. Leia com calma, tá? Aqui, ó, capítulo 12. Depois nós vamos ver o capítulo 13 aqui, ó, o título, ó. Abraão e Ló em Canaã e no Egito. Abraão se separa de Ló, né? Interessante. Lá, Gênesis 12, por ali, a gente vai ver, tá? Próximo estudo, tá bom? Shalom, shalom. Que o Eterno derrame bênção sobre a vida de todos, em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom. Bem-aventurados os pobres, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, de Deus. Que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a
vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte, não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim destruir, anular a Moisés, a Torá, a lei, os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Não penseis que vim destruir, anular a Moisés, a Torá, a lei, os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda a certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nem um ponto ou um mínimo traço se eu me tirar da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir os mandamentos, ensina a cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Aquele que cumprir os mandamentos e ensina a cumprir será chamado grande. Porque vos digo que se a vossa justiça, a obediência a Deus, não exceder a dos escribas, fariseus, padres, pastores e rabinos, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.